Olá galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, quinta-feira, dia feliz para a nação rubro-negra, 45 milhões de torcedores aí alegres, felizes e contentes, classificação para a final em Lima, se não mudar, e vamos aguardar aí LDU ou Palmeiras, que jogarão hoje à noite às 21h30 no Allianz Parque. Jogo de ontem truncado, jogo difícil como se esperava, o juiz deu aquela mãozinha para eles, né, e a Comebol não sei quem, expulsando o Gonçalo Plata, que foi injustamente expulso, mas no final deu 0-0, Flamengo classificado, Racing eliminado. E vida que segue, vamos às informações de hoje, vamos à reverberação de tudo o que está acontecendo, o que foi falado na mídia, na ESPN, na Sport TV, no Globo Esporte, e vamos aí estar atualizados sobre tudo que está acontecendo no Flamengo e já pensar no jogo contra o Sport no sábado, jogo importante, porque o Flamengo agora que já está na final da Libertadores tem um mês pela frente para poder preparar essa partida. Se Deus quiser, Pedro estará em campo para poder nos deixar jogar como gostamos e vamos sim partir para esse título inédito de tetracampeão da Copa Libertadores da América, mas sem delongas vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço das rubro-negras, valeu! Muito boa tarde, gente boa! Nessa semana tão difícil aqui para o Rio de Janeiro, o futebol carioca tem uma boa notícia, o Flamengo está na decisão da Comebol Libertadores, é a quinta final da história do clube na competição, contra o Racing, na Argentina. O Flamengo segurou uma pressão danada, goleiro Rossi foi herói de novo, pegou tudo, estão chamando ele de Santo Rossi. De uns tempos pra cá, saber que ele tá ali acalma os corações rubro-negros. É ritual, cada um tem o seu. Vai de uma trave à outra. Não pode faltar o travessão. Sinal da cruz, reza pro santo. E quando a bola rola, o santo é ele. Santo Agostinho, Rossi Santeiro. O nome não importa, só se sabe que o milagre tá feito. No cilindro de Avejaneda, alambrado é berço. Gerações espremidas, unidas na esperança de voltar a uma final grandiosa. Cantoria, barulho, pirotecnia, cortina de fumaça. É bonito, impressiona, mas só isso não basta. Lugar tão nobre assim precisa ser merecido e conquistado. Está valendo a decisão da Libertadores no dia 29 de novembro. Jorginho cruzou o Atlântico de volta para casa, disposto a isso. Vai viver o que tanto desejou. Orienta, reclama, corre e cuida de cada metro do gramado. Capitão sem faixa, técnico de chuteiras, retrato de um time maduro e seguro, que foi melhor no primeiro tempo, ainda que pudesse empatar para ir adiante. Na ausência de um centroavante, Luiz Araújo arriscou chutes perigosos de fora da área. Passa a esquerda do gol. De dentro dela, com espaço demais, Konechny cabeceou com perigo. Era só o começo da noite agitada do Rossi. Arrascaeta já viveu muitas delas. Quarta semifinal de Libertadores para ele. Conhece caminhos e atalhos. O passe do camisa 10 atravessou a área e encontrou o Varela. Espalma Cambeses! Arrasca por conta própria. Cambeses não deve curtir uruguaios. Primeira parte superada, com sustos, mas sob controle. Ninguém duvidava. A pressão do Racing no segundo tempo seria intensa, só que foi insana. Nenhum rubro-negro quis acreditar no cartão vermelho que subiu diante do Plata. Outra vez ele, só 10 minutos. Depois de uma disputa de bola, o equatoriano acertou o rojo e foi expulso. Ao Flamengo, dos 115 gols no ano, restou defender. Um time levado ao limite.
corpo, da mente. Léo Pereira talvez tenha feito o melhor jogo dele pelo Flamengo. Conteve os muitos cruzamentos e lançamentos da equipe argentina. Num previsível ataque contra a defesa, um gol bem guardado. Em boas mãos. Da classificação para o mata-mata, a conquista da vaga para a final da Libertadores. O Rossi colecionou momentos decisivos na campanha do Flamengo. Aqui em Avejaneda, saiu como o melhor da partida. Confirmou o protagonismo na competição. Central Córdoba, quarta rodada da fase de grupos. Deportivo Táchira, última rodada, evitou a eliminação precoce. Estudiantes disputa por pênaltis nas quartas. Racing ontem. O esforço que a gente fez lá atrás para não tomar gol e hoje sair com a classificação, não tenho palavras. Muito ambicioso, gosta de trabalhar, gosta de treinar, gosta de melhorar, evoluir, aprender e está num grande momento. O Flamengo chega à quarta final das últimas 7 edições da Libertadores. Felipe Luiz esteve em todas as anteriores como jogador. Ganhou, perdeu, ganhou outra vez. Agora vai ser diferente. Da área técnica, uma nova sensação. O ponto mais alto da carreira dele até aqui. 3 como jogador e 1 como treinador. Me deixa muito orgulhoso. Foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Lima tá no roteiro. Tem memória afetiva e jeito de casa. Já sabemos que vai ter invasão rubro-negra de novo em Lima, né? Essa é a quarta final de Libertadores do Flamengo nos últimos 7 anos, gente. E se vencer Palmeiras ou LDU na decisão, o Flamengo vai virar o maior vencedor brasileiro na história, com 4 títulos. Aí nas redes sociais, o Flamengo postou o seguinte: final da Libertadores e Flamengo FIF, que é uma brincadeira, também uma referência legal, com a foto do Vini Júnior e da Virgínia, que estão namorando, né? O casal V e V se assumiram essa semana. Vini, que é rubro-negro, tá feliz, apaixonado, até comentou lá no post do clube falando: é muito bom ser Flamengo. A Conmebol divulgou o áudio do VAR da expulsão do Plata, que você está vendo aqui no telão. O assistente estava muito perto ali do lance e disse que viu o Plata socar o Rojo exatamente naquele lugar que dói mais, que é a que você está pensando mesmo. O VAR não tinha uma imagem de frente e manteve a decisão de campo. E aí foi um sufoco danado. Depois se fechou, o Flamengo saiu classificado. Daqui a pouco, muito mais desse jogaço que valeu a vaga na decisão da Libertadores. De competência, ele está sem empresário, né? Tá sem empresário? Tá sem, né? O Jorge Mendes, aquele do o Jorge Mendes é empresário dele, não sabia. Mas ele é um cara que é muito bem visto, né, na Europa, foi assim como jogador, tem uma carreira espetacular por lá, em grandes clubes, assim, quando jogava. É uma carreira jovem, mas uma carreira já vitoriosa. E ele realmente tem mostrado... Fala línguas importantes que você pode chegar lá. E naturalmente isso abre uma possibilidade Mas tem mostrado o quanto ele conseguiu mudar o time do Flamengo a partir do momento que ele assumiu e tornar esse time muito agradável de se ver. Então, para mim, ele tem uma questão no perfil dele, assim. Para mim, o treinador brasileiro que furasse a bolha, ou ele seria alguém, e agora não está no horizonte, porque a seleção brasileira, por exemplo, não tem um técnico brasileiro, que fizesse um trabalho exemplar com a seleção brasileira, ganhasse uma Copa do Mundo com uma maneira de jogar que impressionasse e encantasse o mundo, no momento não está no horizonte, ou o treinador brasileiro que fosse um produto já dessa era global do futebol, que tivesse tido uma carreira longa na Europa, habituado a uma coisa que o treinador brasileiro não tem tanta oportunidade de trabalhar, que é um vestiário global, né? Então ele viveu esse vestiário global na Europa, trabalhou com treinadores que comandavam vestiários globais, que tem essa imagem de um grande jogador e de um grande entendedor do jogo. Não vai ser via a escola brasileira de técnicos, nesse momento ainda, que alguém vai se credenciar a trabalhar na Europa. Vai ser através dessa construção de carreira ser muito reconhecida como uma construção feita fora do Brasil. Fora o fato de ter trabalhado com grandes treinadores. Isso. Ele trabalhou com grandes treinadores, né, fora do Brasil, e deve ter assimilado um pouco de cada um deles, né? Principalmente que assim, o Felipe sempre se mostrou um cara muito interessado.
né, pelo jogo, por entender do jogo, pela parte tática, por crescer profissionalmente, mesmo quando jogador. Então, acho que ele aproveitou muito o tempo com esses treinadores para também começar a formar o caráter dele como treinador. E dessa geração, vamos dizer assim, o Rogério Ceni está trabalhando mais tempo, mas eu vejo o Rogério também com essa característica. Você vê que ele é super elogiado pelo pessoal do grupo do Manchester City. É que ele construiu a carreira dele aqui toda. Ele não teve a oportunidade de trabalhar no mundo global, né? Com treinadores, vamos dizer, do mais alto nível mas ele é um nome forte, um nome de Copa do Mundo. Tem o André Cury também, que é um empresário global. E, ao mesmo tempo, essa entrada no Grupo City, eu acho que transforma ele para vários clubes que ele tem, com possibilidade de repente, ir. Porque também consegue falar o inglês, consegue falar o espanhol. Enfim, isso tudo que a gente ouviu o Tite falando, alguns treinadores brasileiros, às vezes gerava alguma dificuldade. O Vanderlei, que foi parar no Real Madrid, e que eu acho que, de repente, eu não sei se o maior, mas está entre os maiores treinadores brasileiros, é chegado o momento que nós temos treinadores com essa possibilidade, né? É isso, tomara que aconteça em algum momento, né? Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes, né? Já a gente volta. Necessários, né? Porque o Rossi estava também paredão, jogou demais, fez 3 defesas a queima-roupa que eu me lembro ali, que espetacular, cara. Felipe Silva, bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo a mais um Puxeta. Você já é da casa, né? Você já tá aqui. Eu tô quase todo dia no Puxeta, é muito bom isso, bom demais. Né? Eu virei o menino Puxeta e a galera fica brincando isso. Mas é muito bom estar com você, foi Fux, a galera aqui do estúdio, fã de esporte. O Flamengo, ele calou a torcida do Racing, né? E é muito legal que teve a festa e tudo mais antes do jogo, corredor de fogo. Os 5 primeiros minutos foram de muita explosão, mas depois calou. Você viu que a postura do Flamengo é um time copeiro. E como fez a diferença no jogo de ontem. Agora só aguarda com tranquilidade o adversário da final. Eu tenho um palpite, mas vou guardar durante o programa. Vamos, durante o programa a gente fala. Já diria Galvão Bueno, tem que saber sofrer, amigo. Libertadores tem que saber sofrer. E o Flamengo soube sofrer ontem para se classificar. Fã de esporte, vamos invadir juntos o Instagram da ESPN Brasil, porque tem uma publicação lá que tá na sua tela aí. O primeiro finalista, check! O Mengão vai ser o único representante brasileiro na final ou veremos uma virada histórica do Palmeiras contra a LDU? Você, fã de esporte, vá nessa publicação lá no perfil do Sport Center BR e ESPN Brasil. Faça seu comentário ali que a gente pode registrar sua participação aqui durante o Puxeta, tá certo? Lembrando também ao fã de esporte, caso, né, o Palmeiras consiga uma histórica remontada hoje contra a LDU, já é certeza que o Brasil empatará em títulos de Libertadores com a Argentina 25-25. Era questão de tempo pra virar. E vou falar mais, hein? Empata, seja Palmeiras e Flamengo, ou seja só o Flamengo, o Brasil empata em títulos da Libertadores esse ano. Em 2026, o Brasil vai ser o maior campeão de Libertadores, vai passar a Argentina, não tenho dúvida nenhuma. Vamos começar a falar agora sobre a classificação heróica do Flamengo, ouvindo os personagens da partida, o professor Felipe Luiz, primeira final de Libertadores, na primeira Libertadores disputada, tá? E o Bruno Henrique, que entrou bem demais no jogo ontem. Vamos ouvi-los. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5, com a de hoje, finais na sua história. Quinta final da história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Eu também. Futebol é muito rápido, né? Mas meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador. Na qual me deixa muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba. Jogamos quando tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender. É isso, Flamengo é raça, amor e paixão. Flamengo é raça, amor e paixão, ó meu Mengô. Santi, começando contigo, sua análise aí, o que você viu que rolou no El Cilindro desse 0x0, classifica o Flamengo à final da Libertadores? Eu acho que o caminho do jogo foi um pouquinho diferente do que eu imaginava, porque eu imaginava o Racing um pouquinho mais aguerrido do que foi. Como o Felipe falou no começo, de fato, os 5, 8 primeiros minutos, de fato, tiveram aquela pressão que a gente esperava, mas depois o time começou a ir abaixando um pouco o ritmo. Eu acho que começou a que seria difícil, e como foi, de fato, furar essa barreira, furar esse ferrolho do Flamengo, que não foi tão ferrolho assim no primeiro tempo. O Flamengo foi melhor,
atacou melhor que o Racing no primeiro tempo. Foi. Na verdade, o jogo tem 2 fases, né? Antes e depois da expulsão. A parte do segundo tempo, depois da expulsão do Plata, ali pelos 55, 56 minutos, uns 10 minutos do segundo tempo, inflou muito as estatísticas do jogo, né? Pro Racing. Porque a partir dali começou a ter muito mais jogo aéreo, começou a ter muito mais posse de bola, muito mais finalização também, nem todas na direção do gol. Mas eu achei, de certa forma, decepcionante a postura do Racing, né? Para quem assistiu o jogo querendo uma grande exibição, querendo uma grande partida de futebol, como a gente espera de uma semifinal de Libertadores. O Flamengo soube administrar a vantagem que tinha, que a gente imaginava que seria um pouco mais sofrido por ser pequena, né? Falava-se que o Flamengo tinha que ter feito um resultado melhor no Maracanã, e eu até concordo com isso em parte, mas eu também imaginava que não seria assim, porque não é toda semifinal de Libertadores que você vai tocar uma goleada como o Flamengo fez nas 2 anteriores, nas 2 dos títulos, no caso, né? Na 2019 e 2022. No geral, as poucas oportunidades que o Racing teve não foram tão perigosas. Não foram tão perigosas assim. O Rossi estava de fato numa noite muito inspirada. A primeira jogada muito perigosa do Racing no primeiro tempo foi uma grande defesa, uma das maiores defesas do Rossi com a camisa do Flamengo. Cabeçada, né? Aquela cabeçada só um destaque, que ele faz parecer essas defesas difíceis, assim, ele faz parecer fácil, sabe? O movimento corporal dele, assim, é muito engraçado isso. Eu acho que o Rossi é um goleiro... Ele tem algumas coisas a melhorar no seu jogo, especialmente com bola parada, mas, no geral, durante a partida, eu acho que ele é um goleiro muito seguro, no sentido de que ele consegue se posicionar bem, ele consegue ler bem as jogadas e tudo mais, e ele consegue fazer exatamente isso. Dificilmente a gente vê o Rossi fazer uma defesaça, né? Aquelas defesas de cinema. Como até que ele fez no jogo de ida, né? Uma cabeçada num escanteio do Racing, que ele fez uma defesa de mão trocada muito plástica, né? Dificilmente ele faz defesas plásticas como essa, porque ele é um cara que se posiciona muito bem, ele lê muito bem as jogadas. Eu acho que uma das maiores dificuldades dele talvez seja na bola parada. Ele até teve uma boa defesa no segundo tempo, que só foi uma grande defesa porque ele ameaçou sair um pouco da posição dele e acabou hesitando um pouco. E aí ele ficou meio que no meio do caminho. Isso já aconteceu em algumas ocasiões. Inclusive ele já tomou até alguns gols assim. Ou seja, só aproveitando que você está falando do Rossi, a nossa produção separou uma tela sobre o Rossi, né, com os números dele, para corroborar, para dar mais embasamento ao nosso debate, para a gente falar um pouquinho sobre o goleirão argentino, que foi bem demais ontem lá no El Cilindro. Olha aí, ó, a muralha rubro-negra. Finalizações sofridas por Agostinho Rossi contra o Racing. 20 finalizações, 4 no alvo, 4 defesas, nenhum gol sofrido. Lembrando que dessas 4 defesas, a gente teve a cabeçada que tá ali no cantinho esquerdo, ali, aquela bolinha verde, foi a do primeiro tempo. A primeira finalização do Racing, né, no jogo praticamente, foi uma grande defesa. E aquela que tá no centro alta, já nos 47, 46 e pouquinho do segundo tempo. Aquela do Vieto, Do Vieto, queima-roupa, que foi, assim, uma das principais chances do Racing que ele consegue espalmar. O que é xizinho, evidentemente, a bola foi... Aquela ali embaixo, no canto direito, também uma cabeçada queima-roupa no fim. Foram 3 a queima-roupa. Exatamente. Exatamente. Bem, meus amigos, rápida reverberação aqui de tudo que aconteceu no jogo de ontem. O Flamengo fez um primeiro tempo maravilhoso, um primeiro tempo digno de campeão. Infelizmente não conseguimos fazer gol por falta de capricho na finalização, no último toque na bola. Aconteceu algumas vezes por Arrascaeta, por Luiz Araújo, enfim. Mas o Flamengo foi efetivo, fez o que poderia fazer, o que precisava fazer. Com o regulamento embaixo do braço, foi superior na primeira etapa, e no segundo tempo, com a ajudinha do juiz da Conmebol, que expulsaram o Gonçalo Plato de uma forma bizonha, de uma forma nada convencional, mal intencionada, deixou o Flamengo um jogador a menos e transformou o jogo aí numa guerra, numa dificuldade muito grande, em que tivemos dificuldade em manter o placar, tivemos dificuldade em manter o time do Racing no campo deles. Perdemos um pouco a posse de bola, perdemos o controle do jogo, porque o jogador a menos a gente sabe que faz muita diferença numa semifinal jogando na casa do adversário, mas o Flamengo conseguiu e soube se impor da melhor forma, com um regulamentozinho embaixo do braço, e conseguiu aí essa tão sonhada vaga, né,
quinta final do Flamengo, e vamos sim para Lima ou para quem quer que seja, para onde seja, enfrentar ou LDU e Palmeiras. Eu prefiro a LDU pelo espetáculo de ser Flamengo, né? Já vou deixar aqui de antemão que não sou hipócrita, não vou falar que prefiro Palmeiras, embora seria um grande jogo, mas prefiro sim a LDU. O que manda para mim é título e eu quero ser campeão da Libertadores esse ano. Então eu enxergo que a LDU é um caminho mais fácil para o Flamengo. Não acho que será fácil, mas será sim um caminho menos pedregoso. Para quem se lembra aí da última partida do Flamengo na Libertadores contra o Atlético Paranaense, embora estivemos vencemos por um placar apertado, mas o jogo em si foi um jogo bem controlado do Flamengo, e quando a LDU, com certeza, não tendo atitude, o nosso jogo flui muito melhor. E se Deus quiser, com a presença do Pedro Guilherme, o Flamengo poderá mostrar e intensificar o seu jogo, a sua forma de jogar e as suas nuances dentro de uma partida. Portanto, final garantida, dia 29 de novembro, todos apostos para essa grande decisão. Hoje vamos torcer aí para a LDU, que possa até perder por 1 ou 2, para poder classificar também e a final ficar definida. Flamengo e LDU seria uma grande final, no meu entendimento, e eu ficaria bem mais tranquilo. E já começar a pensar nos próximos passos. Afinal de contas, o Flamengo tem uma sequência grande pelo Campeonato Brasileiro. Sábado já temos o Sport, e não é por dizer que já está rebaixado praticamente que nós vamos entrar nesse jogo de uma forma diferente. Felipe Luiz já deixou a informação que alguns jogadores serão substituídos e que outros que não jogaram ontem entrarão nessa partida contra o Sport. Quando ele fala assim, entenda-se por Samuel Lino, né? Já deixou bem claro aí as características e tudo que ele precisava a respeito desse jogador. Então, sábado, nós vamos enfrentar o Sport com um time bem mesclado, uma vez que o time de ontem deve estar bem cansado e ele deve dar controle de minutagem para alguns jogadores. Falando ainda do jogo de ontem, uma emoção muito forte, um jogo muito pegado, com a atmosfera no entorno do jogo muito grande, o treinador da Argentina fazendo tempestade, criando confusão, os jogadores argentinos também muito pilhados, brigando com o árbitro, cobrando muito do árbitro, um árbitro omisso, um árbitro que se deixa levar. No meu entendimento, o árbitro de ontem deveria ter sido o que foi no primeiro jogo, para poder conter melhor os ânimos e ter um pulso mais forte, né? Para essa partida, mas eu acho que já tudo isso aí é preparado, né, pela Conmebol, já é analisado, e a gente sabe desde o início que a intenção deles é ter times de outros países na final e não só brasileiros. Então, Palmeiras pode esperar que hoje, com certeza, vão ter vida difícil, não vai ser fácil, eles não querem um time brasileiro decidindo com outro time brasileiro, então eles farão de tudo para que a LDU esteja assim na final em Lima no dia 29 de novembro, e podem apostar que eles dificultarão bastante a vida do Palmeiras, que já é difícil por ter perdido o primeiro jogo por 3-0, mas hoje sem dúvida teremos problema. Voltando rapidamente ao jogo contra o Sport, no sábado, Flamengo vencendo, vamos ter que torcer contra o Palmeiras nessa sequência aí, para que a gente possa estar conseguindo tirar a diferença de uma vitória e passar o Palmeiras na pontuação, porque graças a Deus o Palmeiras só empatou com o Cruzeiro, mesmo o Flamengo tendo perdido. A diferença agora é de somente 1 ponto a mais para os porcos. Galera, amanhã, sexta-feira, a gente já vem trazendo para vocês as últimas informações sobre os preparativos dos treinamentos do Flamengo, já visando o jogo pelo Brasileirão contra o Sport. Não podia deixar aqui de registrar a grande atuação de Agustín Rossi, um goleiro que se identifica muito com o time do Flamengo, com a torcida do Flamengo. É um goleiro que às vezes apresenta algumas deficiências, mas no mais é um grande goleiro, tem uma grande personalidade, é um cara que sabe se impor dentro de campo, muito forte mentalmente e fisicamente, e ele transpira isso para o grupo, transfira para o elenco, ele passa essa confiança para o grupo, para o time, porque todos sabem que na hora que precisar dele, ele vai comparecer, ele vai estar lá para fazer defesa e vai levar o Flamengo aí a vitórias. Isso que é importante no goleiro, sempre ter um goleiro que tenha presença, que tenha força mental, que seja um cara que o grupo respeite
e que dê confiança, passe confiança para todos. E Rossi entra nessa galeria aí dos grandes goleiros do Flamengo por tudo que tem feito ao longo, principalmente da Libertadores da América. Parabéns ao Agostinho Rossi, parabéns ao time do Flamengo, parabéns ao Felipe Luiz e que vem agora na LDU na grande final. Um grande abraço a nações rubro-negras, valeu.